Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem e que a paz de Cristo esteja com cada um de nós, no nosso meio, não é mesmo? Pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir perdão por estar há tanto tempo sem postar aqui no YouTube, né? Eu creio que foi necessário, porque eu também tive muitas mudanças no meu meio profissional e eu tive que correr bastante ultimamente. Além disso, eu tenho um grupo que eu administro, Florescendo no Deserto, no Telegram, e lá eu alimento todos os dias, praticamente todos os dias, com mensagens edificantes orientadas pelo Espírito Santo. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade onde realmente a gente prega a palavra, que é a verdade e a vida, eu convido vocês a participar desse grupo no Telegram. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só vocês clicarem e vocês vão entrar no grupo lá, tá bom? Esse vídeo é para explicar um pouquinho sobre todo o início desse canal, a trajetória, os rumos que ele vem tomado, né? Como eu disse a vocês, eu fiquei um pouco mais ausente, mas eu não deixei de estar presente ajudando a vida das pessoas que fazem parte desse grupo. É um grupo relativamente grande, né? São quase 700 pessoas lá. E a gente sabe, pessoal, que o início da luta pela restauração do relacionamento, do casamento, ela é muito dolorosa, né? E eu acho que Deus permite que certas coisas aconteçam para que a dor nos aproxime dele. Afinal, quantos de nós não ouvimos, né? Não vem por amor, vem pela dor. E é verdade. Muitas vezes nós nos acomodamos a esse mundo, afastamos da palavra, esquecemos até que há uma batalha espiritual, que é muito maior do que o que a gente pode ver, o físico, e relaxamos. É natural. E esse relaxamento, consequentemente, nos afasta de Deus. Talvez Deus tenha permitido a sua entrada no deserto, assim como foi a minha, para que a gente se reaproximasse dele, para que a gente realmente buscasse a ele de todo o nosso coração. Antes da minha entrada no deserto, eu me lembro que um dia eu não só blasfemei, mas eu desafiei a Deus, sabe? Eu achava que eu era já autossuficiente, que eu não precisava mais dele. Que absurdo, né? Isso para um crente velho, né? Porque assim, eu sou um crente desde da fase da pré-adolescência. Como é que eu fui cair nessa? Mas o diabo, ele é um inimigo astuto, sabe? Ele é sutil. O diabo, ele não vem travestido de uma coisa feia, sabe? Ou somente de acontecimentos ruins. Porque senão ele não te desvia do caminho. Ele geralmente vem com algo atrativo, algo bom, né? E aí ele vai, sabe, potencializando dentro de você aquela questão da autossuficiência. Puxa, eu consigo me virar sozinho, não preciso mais de Deus para nada. Além disso, ele faz acreditar que não existe batalha espiritual. Que isso é besteira, isso é bobagem, isso é coisa de crente. Crente fanático, né? Que o pessoal fala, isso é coisa de crente fanático, que tá lá com os ternos, saias compridos e Bíblia embaixo do braço, né? O pessoal costuma rotular muito nós, os crentes, né? Fazem um estereótipo. Eu nem ligo, eu acho até engraçado, né? Porque eu não me abalo com esse tipo de comentário, não. Enfim, a gente acha que isso é radical demais, que não existe, né? Só que quando a gente vive um processo doloroso, a gente percebe que existe sim algo além do físico, sabe? E que está presente conosco a todo tempo. E nós temos que fazer escolhas. E muitas vezes escolhemos acreditar no inimigo, que vem de uma forma sutil, delicada, né? Com as coisinhas do mundo, do que seguir a palavra. Porque quando a gente realmente se volta, se dirige a Deus, se submete a Deus de todo o nosso coração, o caminho já se torna mais difícil. Já está escrito, né, na palavra, que não é fácil, que quem quiser seguir a Cristo vai seguir por um caminho estreito. E quando a gente decide, a gente se inclina e se submete a Deus, o inimigo fica furioso, e ele é um leão, né, rondando ao nosso redor, mas um leão caído, derrotado, a gente sabe o final dele. Mas a gente sabe também que o inimigo é mais forte do que nós, né? Aliás, nós não temos força, nossa força provém do Espírito Santo, e ele, sabendo disso, ele tenta nos afastar o máximo possível do Espírito Santo. Para quê? Para nos tornar fracos e fáceis de serem dominados, né? Por essa ilusão do mundo, pela ilusão das circunstâncias ao nosso redor, pelo que os outros falam, pela contaminação do mundo. Eu comecei esse deserto como muito de vocês, né? Com muita dor. E a dor do rompimento, da rejeição. A dor de realmente se sentir um fracassado, sabe? Numa autoestima muito ruim.
Eu acho que todos começam partindo desse ponto. A maioria, né? Eu diria. Não posso nem julgar que todos, mas a grande maioria. E eu não vou ser hipócrita aqui para falar que não. Eu comecei a buscar a Deus pela dor, sabe? Eu já tinha o conhecimento do que era aceitar a Cristo, mas eu mesmo havia me afastado dele. E não foi por X ou Y, foi porque eu fui me acostumando, sabe? O diabo é especialista nisso, em fazer a gente se acostumar com o cotidiano, né? Então aquele pecado já não é mais um pecadinho, é um pecado, né? Um pecadinho, a gente se acostuma, né? A gente se omite, a gente lê na palavra muita coisa que fala, mas na prática não é bem assim, e automaticamente, lentamente a gente vai se afastando. E eu posso dizer que eu me afastei muito, sim. Eu não vou ser hipócrita de falar que não. E eu voltei para Deus na tentativa de solucionar a minha dor, porque eu não via outra pessoa que pudesse me ajudar além dele. Nisso eu estava certo. Eu não estava certo em procurar a Deus apenas pela dor. Mas infelizmente eu sou falho e pecador, gente. Não sou perfeito. E foi pela dor que ele me trouxe. Mas ao longo do tempo, o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele foi me aperfeiçoando, ele foi me lapidando, sabe? Eu fui me sentindo aquele diamante bruto, né? Que vai sendo lapidado até se tornar uma joia rara. E foi assim que eu fui me sentindo. Hoje, quando eu tô gravando esse áudio, é um dia muito triste pra mim, sabe? Porque uma cadelinha de estimação, a Teca, 17 anos, faleceu. E nossa, a gente se apega tanto a esses bichinhos, né? Que eles se tornam alguém da família. E eu até pensei, hoje não. Hoje eu tô de luto, eu não tô bem, sabe? Mas depois veio uma reflexão. Se vocês forem esperar o momento certo, o momento ideal para fazer alguma coisa, vocês nunca vão tomar iniciativa de nada. Porque esse momento ideal nunca vai existir. Vai sempre haver uma desculpa. Eu não fiz por conta disso, eu não comecei por conta daquilo. Hoje eu não estava legal. Eu estava desanimado. Isso, aquilo mais. E eu não digo isso só em relação a trazer uma mensagem a todos, como estou fazendo agora através desse áudio, mas eu digo em relação à sua própria vida. Quantas pessoas não procrastinam na sua rotina espiritual? E eu não estou falando aqui para a pessoa gastar o dia todo, ou orar 3, 4 vezes por dia, né? Assim como fazia lá Daniel, Davi. Não, eu estou falando de uma rotina simples, sabe? De acordar logo cedo, abrir a palavra, fazer uma meditação, que seja um devocional simples. Nada muito sofisticado. Para que você alimente a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E a fé fortalece o Espírito que habita dentro de nós. E não há nada, tá? Não há nada, isso está na palavra. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que habita dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, só através dessas sutilezas, desse hábito, desse comodismo que o diabo planta dentro da gente, é que a gente vai se afastando de Deus, sabe? Hoje eu convido a você para que você reflita a respeito da sua rotina espiritual. Sabe? Será que você não tem dado desculpas assim mesmo? Não dá tempo, eu não tenho tempo. Mas é engraçado que eu vejo aí as notícias, né? E eu vejo que as pessoas hoje, elas têm gasto em média, tá? 4 horas em redes sociais por dia. 4 horas. E eu não tenho tempo de abrir a Bíblia. É meio estranho isso, né? Outro conselho que eu gostaria de dar, se possível, afaste-se totalmente das redes sociais. Elas não trazem nada de bom, sabe? Elas trazem um ambiente onde se estimula muito a questão visual, da inveja, né? Do padrão de vida ideal, de um fictício ali, que te encanta, sabe? E que te faz viver naquele mundinho de circunstâncias terrenas. Gente, 4 horas em rede social é muita coisa. Eu não tô falando só de uma rede social não, tá? Específica, é de TikTok, de tudo isso aí, de toda essa tranqueirada aí. Então, eu convido a você hoje, reflita sobre a sua atitude, seu posicionamento de fé. Será que você tem buscado a Deus realmente por amor ou por obrigação? Eu por muito tempo busquei por obrigação e não vou ser hipócrita de negar isso não. Sabe aquela coisa de, se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo, barganhar com Deus? Eu já fiz também. Isso é tão feio, sabe? Isso só nos atrapalha. Quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração de maneira legítima, o Pai sabe, porque Ele sonda nossos corações. Ele é soberano. Já parou para pensar que Deus amou tanto a gente e nos ama tanto, mesmo sendo tão falhos, sujos, imundos, pecadores? Eu acho que quando a gente tem alguém que nos ama muito, o mínimo que a gente faz é ter consideração, respeito. Muitas vezes nem isso a gente oferece a Deus. Porque a gente blasfema, murmura, reclama o tempo todo. Não é mesmo? Eu me incluo nessa também. Quanto tempo eu não fiquei assim? Num ambiente de murmuração. Só reclamando da vida. Há pouco tempo atrás a gente passou por uma pandemia chamada Covid. Onde
eu creio que Deus tenha permitido para que a gente pudesse experimentar e reconhecer o privilégio de podermos respirar. Respirar. As pessoas tinham que ser plugadas a respiradores para conseguir respirar. E hoje, depois de pouco tempo da pandemia, eu respiro normalmente e não agradeço a Deus por isso. Eu não agradeço a Deus pela manhã ensolarada que Ele me deu. Eu não agradeço a Deus pela chuva que Ele manda para não faltar água, gente. Sabe? Eu não agradeço a Deus pelas pequenas coisas. Faça essa reflexão. Volte-se para Deus de todo o seu coração e tudo mais vos será acrescentado. Está na palavra, a palavra é verdade, a palavra é vida. A palavra precisa ser vivida antes de professada. Eu vejo muita gente que fala que Jesus é Salvador, é maravilhoso, mas tem atitudes totalmente incoerentes, incongruentes com aquilo que fala. Eu mesmo já fui assim, gente. A gente precisa vigiar, sim, está escrito na palavra, vigiar e orar, mas vigiar principalmente as nossas atitudes, porque muitas vezes através das nossas atitudes é que vamos servir de modelo para evangelizar aqueles que estão afastados. Afinal, aquela pessoa que está distante de Deus, um ateu, um pagão, um ímpio, ele vai olhar para nós com uma certa curiosidade. Puxa, aquela pessoa é diferente, apesar dela viver tanta pedreira, apesar do mundo ter caído na cabeça dela umas 500 vezes, ela está feliz. Puxa, eu quero conhecer isso. Eu não tenho essa felicidade. Eu tenho dentro de mim um vazio tão grande. O que será que aquela pessoa tem de especial? Isso edifica e evangeliza muito mais do que 1000 palavras. Vigiem suas atitudes. Busquem a Deus de todo o seu coração. Dependam totalmente de Deus e não das suas próprias forças. Porque acredite, você não tem força nenhuma sem Ele. Eu sei disso. Eu já tentei pelas minhas próprias forças. Eu falhei miseravelmente. Perdi tudo aquilo que fiz por planos próprios. E um dia eu recebi a revelação de um profeta que me disse: Deus manda te dizer que tudo aquilo que você conquistou se foi como grãos de areia no deserto. Porque nada daquilo que você havia conquistado era a vontade dele. Você não colocou a vontade dele em primeiro lugar, Samuel. Você colocou os seus planos em primeiro lugar e só depois pediu para que Deus os abençoasse. Não há muita diferença entre o que eu fiz e o que Caim fez. Ofereceu o resto a Deus. Eu me arrependo muito disso. Já me arrependi de pedir perdão a Deus e tenho certeza que Ele me perdoou. Faça isso você também. Ao invés de se preocupar tanto somente com o outro lado. Ai, deixa eu acompanhar esse vídeo para ver como é que é o outro lado. O deserto do outro lado. O outro lado isso, o outro lado aquilo, o outro lado não sei o que mais. Gente, para. Eu vejo gente que se alimenta de testemunho o dia inteiro. Parem com isso. Testemunhos são bons, edificantes sim, mas para a glória e honra e glória do Senhor e nada mais. Não são como anestésicos em que você vicia e que você usa para aliviar sua dor. Não é isso. Não é isso. Não é com esse propósito, minha gente. Busquem a Deus de todo o seu coração. E o mais Ele fará. Perdão. Sejam dependentes de Deus incondicionalmente, independente das circunstâncias. Ah, mas está tudo ruim. Se você crê em Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai trazer provisão. Se você realmente for obediente a Deus, Ele te recompensará. E você não há de se preocupar com o que comer ou o que vestir amanhã, porque assim está escrito e eu creio nessa verdade. Amém? E você também deve crer. Nós não somos nada além de pó. A nossa alma vem de Deus. O Espírito que habita dentro de nós vem dele. Através dele se manifestam os nossos dons e talentos. Não faça a mesma besteira que um dia eu fiz, de achar que era autossuficiente e cair no fundo do poço onde não tinha perspectiva nenhuma. Hoje eu estou me reerguendo. Aliás, eu não, né? Acabei de falar que a gente não é autossuficiente e acabo falando essa besteira. Hoje Deus está me reerguendo, aos poucos, conforme a vontade e o tempo dele. Faça o mesmo, entregue tudo nas mãos dele, confie no Senhor. E Ele o mais fará. Amém? Me perdoem pelo áudio longo. Eu prometo a vocês que eu vou retomar esse canal, pelo menos com um áudio semanal, tá? Para que vocês sejam edificados. Eu tenho sido muito frequente no grupo do Telegram. Inclusive, reitero, vou deixar o link aqui na descrição. Façam parte do grupo, é um grupo edificante. Lá não pode ter murmuração, reclamação. Lá é um ajudando o outro sem interesse. Tá? Nem promoção de venda, não vendo nada por lá e não permito que ninguém comercialize nada por lá também. Tá bom? É um grupo onde realmente a gente busca ser alimentado pela palavra, busca ter uma direção no deserto, busca ter compaixão pelo próximo. Coisas que estão muito difíceis hoje em dia, não é mesmo? Então façam parte do grupo. E se você gostou desse áudio, dá um like, compartilha com quem está precisando, me siga no canal aí do YouTube e não só siga, como ative o sininho da notificação, para que todas as vezes que sair vídeo novo você seja notificado. Vai ajudar muito, não é pelo Samuel, mas
pela obra de Deus, para que mais e mais pessoas sejam impactadas com mensagens edificantes baseadas na palavra. Amém? Me perdoe mais uma vez pelo longo tempo de distância e eu vou retornar com tudo. Deixe aqui seu comentário também, tá bom? Eu vou ficar muito feliz, eu leio todos os comentários. Pode ter certeza que eu vou ler e vou responder alguns e vou ficar muito feliz com a sua interação. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe ricamente e até o próximo.